Ah, Deus Pai, Criador, mais uma vez chego até a Ti para te pedir licença para falar da Tua palavra. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, que vamos falar da profecia. E a nossa intenção é estar ajudando alguém. E este alguém pode ser até eu mesmo. Por isso peço todo auxílio da parte do Teu Santo Espírito para realizar mais esse trabalho, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu estou me esforçando para morar lá no céu, ao lado do meu Senhor, de onde sai toda a fonte da vida, fonte de vida juntinho do Criador. Lá no céu, naquele lugar de paz e uma fonte de amor. É lá no céu, lugar que eu quero morar. Eu já imagino a paz que existe lá, além do amor e eternidade para gozar. Em um coral de anjos para adorar. É com alegria que vamos participar desta festa que já vai começar. Por este motivo estamos pregando o Evangelho, para o número dos salvos completar. Existe hoje um povo em oração, esperando a hora que vai chegar, que Jesus vai descer até as nuvens, para com a igreja encontrar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje vamos falar o benefício da profecia. Então vamos começar abrindo em Provérbios 29, 18, que nos informa o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe. Quem guarda a lei é bem-aventurado. Então, quando deparamos com este versículo da palavra de Deus, em Provérbios 29, 18, nós sentimos que é um assunto que é necessário para o homem espiritual, mas é algo que nós temos que ter muito cuidado.
E alguém poderia querer saber quais são as fontes da profecia. E como nós deparamos com uma profecia. Então é só lembrar do passado com os profetas, de como chegavam as revelações de Deus até eles para ser divulgado para o povo. Então nós presenciamos alguns detalhes muito interessantes. Muitos foram em sonhos, outros visões, outros falando, ouvindo diretamente a voz do Senhor. Mas o próprio Jesus deixou algo de muito excelente para nós, que é a palavra escrita que ele deixou, que é toda a profecia que nós precisamos para alcançar o benefício maior. E falando, e como o Senhor sempre usa alguém estranho para falar contigo, não. Ele muitas das vezes fala direto conosco, porque o véu foi rasgado. Então, nós não dependemos do sumo sacerdote, e uma vez lá no Santo dos Santos para ouvir o que o Senhor tem para falar com as nossas vidas. Eu me lembro que há muitos anos, pouco tempo que eu tinha começado a caminhada no Evangelho, ali tinha me esforçado, preparando para ser útil na obra de Deus. E um dia eu tive um sonho que esta noite agora, para amanhecer hoje, eu me lembrei desse sonho e interessante que agora, nesta noite é que eu vim entender a profundidade profética daquele sonho. Eu sonhava que estava reunido com um grupo que congregávamos junto conosco, pessoas conhecidas que nós convivíamos diariamente, tínhamos contato. E aquele grupo de obreiros, que era um pastor e 3 diáconos, conversando comigo, e falou que naquele nosso meio existia um cofre que tinha uma joia muito preciosa que ninguém conseguia alcançar aquela joia. E tinha muita segurança para chegar até aquele cofre. Aí eu lancei uma palavra sobre aquele grupo que estavam conversando comigo. Eu falei assim, olha, eu não acho que seja impossível ir ao alcance desta joia. Aí eles falaram comigo o seguinte, olha, para ir até essa joia tem que passar por 3 portas, cada uma com segurança, e na última sala tem o cofre com um segredo que ninguém sabe o segredo para abrir esse cofre. Eu falei assim, olha, eu vou provar para vocês que tem sim condição de alcançar este cofre e tem como abrir esse cofre. Aí eu passei por aquelas 4 portas de segurança, com aqueles segurança, e passei tranquilo. Eles estavam conversando um com o outro, nem viram quando eu passei. E quando eu cheguei naquele cofre, que eu cheguei ali, toquei na porta do cofre, o cofre abriu e eu peguei aquela joia que tinha lá dentro. Então aqueles 4 segurança, que eram exatamente aqueles 4 indivíduos que estavam conversando comigo, eles saíram atrás de mim com armas querendo me atingir, porque eu tinha pegado a joia
E eles ainda falaram assim, olha, além de... E tem um alarme. E eu abri o cofre sem o alarme tocar. Então, para mostrar que não era intocável, eu peguei no alarme e forcei para que ele soasse. E quando o alarme soou, eles saíram armados atrás de mim, me perseguindo. Eu saí na frente deles e rindo deles, e eles querendo me atingir com aquelas armas, aqueles arcos flecha, com aquelas armas de fogo. E eu saí voando na frente deles e eles não conseguiam me alcançar de jeito nenhum. Então eu sei que passei por cima de uma cidade, da segunda cidade, onde tinha muito tumulto, e cheguei numa terceira cidade, onde Deus estava naquele local. Aí eu cheguei naquele prédio, na porta daquele prédio, e escalei a escada. Quando eu chego na sala, tinha duas mulheres, pelo aspecto, religiosas, com aqueles vestidões compridos, véu na cabeça e de cabeça baixa, que nenhuma falando. Quando eu cheguei, aí uma delas falou para mim, tem que aguardar aqui para ser chamado. Nós estamos aguardando. Estamos aqui desde cedo. Aí eu não cheguei nem sentar no sofá e me chamou para mim ir falar com Deus. Aí quando eu chego ali, ele naquele trono, aí eu chego, entrego, a hora que eu entreguei a joia na mão dele, aquela joia virou uma carta aberta. E a única coisa que ele me disse foi assim, olha, vá em paz que você está no caminho certo. E foi um sonho que envolveu muito comigo e eu não sabia o que representava aquilo. Mas com o decorrer dos dias, aquilo foi me declarando o que era. Eu fui tendo contato com a palavra de Deus, fazendo pesquisas e mais pesquisas. Assuntos que eu não entendia, eu ia buscar uma fonte para me informar daquele assunto que eu não estava entendendo. E alcancei bastante coisas de conhecimento das Escrituras, da caminhada do povo de Israel, da caminhada da igreja hoje, mas eu não tinha discernido tudo até esta noite, para amanhecer hoje. O segredo que estava naquela carta aberta que foi me revelado hoje, concluído o discernimento daquela carta aberta, porque a carta é aberta, é a própria palavra de Deus que sempre alguém tentou esconder do povo. Foi o discernimento que me chegou depois de tantos anos, eu consegui alcançar nesta noite que para amanhecer hoje. E aquilo abriu um horizonte muito grande e eu já estava com este assunto aqui pronto para gravar hoje. Que é falar o benefício da profecia. E sobre o benefício da profecia, se nós prestarmos atenção nos profetas que passaram por toda decorrer ao longo das épocas, aqueles profetas, principalmente em Israel, eles vinham sempre pedindo um conserto do povo para que eles não incorressem em castigos, em disciplina, para aprender a temer a Deus. E ali é onde aquele grupo daqueles varões que me perseguiam, tentavam, e isto foi algo que ao longo da caminhada veio confirmar que aqueles camaradas que congregavam junto comigo não era o amigo que eles diziam ser. Descobri várias falsidades. Teve um deles que até me confessou que tinha inveja de mim dentro da congregação, porque a igreja
sempre procurava a mim e não eles. Então era um motivo que eles tinham inveja de mim. E aqui nesse provérbio do capítulo 29, versículo 18, diz: não havendo profecia. Que profecia é esta? Quando o homem não consegue ouvir a palavra de Deus, quando não consegue ouvir os conselhos de Deus, ele se corrompe. Quando ele não consegue entender, quando vem aquilo falando pela voz de um falso profeta, muitas das vezes substituindo a palavra de Deus por pensamentos, por dogmas próprios, coisas que acrescentam e que tiram. Alguns dizem que não pode acrescentar, é só no livro do Apocalipse, mas não é verdade. Deuteronômio, um dia desse eu ainda falei que está em Deuteronômio, capítulo 4, é o verso 2, que diz que a palavra de Deus não pode ser mudada. Então, fala das escrituras em um modo geral. Então, não havendo profecia, o povo se corrompe. E quando a profecia vem, é sempre trazendo um alerta para uma obediência, principalmente à lei de Deus, a palavra de Deus nas nossas vidas. E este versículo ele termina o seguinte: quem guarda a lei é bem-aventurado, porque não tem motivo para ninguém perseguir. É claro que nós não vamos servir leis absurdas que revoga das nossas vidas a palavra da verdade. Então essa lei a gente vamos fazer com... Nós nem conhecemos. Agora Miqueias 3:6 diz assim: portanto se vos fará noite para que não haja profecia, e haverá trevas para que não haja adivinhação, e o dia se esconderá, e se porá o sol. Estes profetas, e o dia se enegrecerá. O que o profeta Miqueias trouxe de informação neste capítulo 3, verso 6 de Miqueias? Portanto, se vos fará noite. Vamos de frase por frase. Porque vai escurecer na frente do povo que está seguindo falsos profetas. Eles não vão conseguir entender o que Deus verdadeiramente está falando para a vida de cada um. Portanto, se fará noite, é como se estivesse nas trevas, para que não haja profecia. Porque quando o indivíduo não vê a glória de Deus, ele só pensa na sua razão, no seu querer. Ele não consegue entender a voz de Deus falando com ele. Ele vai começar a negar que a palavra é letra e a letra mata e tantas outras coisas, e o pensamento daquele indivíduo que é o certo. Aí surge os falsos profetas, os falsos pastores, os anticristos, eles se apoderam desta situação. E Miqueias, ele deixa isto avisado. E haverá trevas para que não haja profecia. E havendo trevas para que não haja adivinhações, porque o homem vai ficar tão confuso que não sabe, vai ficar igualzinho a Saul, que não conseguia mais ouvir a voz de Deus falando com ele depois da sua desobediência. E todo aquele que altera a palavra, ele está
em desobediência. E o dia se esconderá e se porá o sol a este profeta. Então, ele não vai ter a clareza do dia para falar, ele vai falar se fala alguma coisa, ele fala como um pesadelo, algo que saiu da própria imaginação dele ou sussurro do adversário no seu ouvido. Não vai ser mais a voz do Espírito Santo. E o dia se enegrecerá. Então, o que significa isto? É aquele que vai estar igualzinho a Saulo de Tarso. O seu entendimento espiritual eram puras escamas. Romanos 12, verso 6, diz o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela na medida da fé. Nós sabemos que a fé espiritual, ela não é algo que abrange muita coisa no entendimento do homem. Porque o próprio Jesus, ele disse que a fé, ele deu uma medida do tamanho de uma sementezinha de mostarda. Então nós precisamos estar na dependência de Deus para entender esses segredos. Então, de Miqueias nós vimos ali que é uma ameaça contra os fiéis, é uma ameaça contra os falsos profetas. E Romanos, quando Paulo diz isso aqui, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça. Então, o verdadeiro dom só é dado pela graça, através do Espírito Santo, que nos é dado, se é profecia, seja pela medida da fé. Então, por que Paulo fala que tem que ser na medida da fé? Nós temos que ter uma certeza, acreditar que é o Espírito Santo que vai nos falar. E quando fazer aquilo que eu venho falando sempre buscando entendimento, alcance do discernimento de espírito, para saber quem é que está falando. E 1 Tessalonicenses diz o seguinte: não desprezeis as profecias. Tinha um conhecido meu, que até já faleceu, ele falou assim: olha, no mundo que nós estamos vivendo hoje, você não sabe se o indivíduo está profetizando dele, se é do adversário, da parte do demônio, ou se é da carne. Então o camarada falou, nós temos algum meio para saber se é de Deus, ou se é dele, ou se é da parte do maligno. Primeira delas, você vai conferir se aquilo ali tem alguma base na palavra de Deus. Se não tem, ou se não, deixa lá, ver se vai cumprir. Se cumprir é de Deus, se não cumprir não é de Deus. É o que aquele amigo falava sempre. Mas eu ainda vou um pouco além do conselho daquele amigo. Vamos buscar na palavra para ver se aquilo tem algum respaldo bíblico. Além de olhar, aprender a ver qual é a atitude daquele profeta que está profetizando para você. Qual é o testemunho dele? Ele é uma vida que possa confiar? Ele é aquele que tem um caráter
de um bom cidadão, ou se é aquele que apenas é um falso crente, que bota ali um paletó, uma gravata, uma Bíblia debaixo do braço e só é crente lá dentro da congregação onde ele está. No trabalho ele é um horror, se está no trânsito é outro pior, no meio da família é um troço qualquer que não pode ser considerado nem como humano. E o Espírito Santo ele está aí, pronto para nos revelar o caráter desses tais indivíduos. Então, nós não podemos desprezar a profecia, mas hoje nós temos que ir com restrições a certos profetas, a certas mensagens que é entregue nos dias de hoje. Segundo Pedro 1:20, diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então vamos parar apenas neste versículo 20. Por que Pedro fala isso? Porque se é o dom do Espírito Santo, ele vai ser interpretado através do discernimento que ele mesmo dá. Ele vai nos confirmar algo diferente, nós vamos nos deparar naquele momento que estamos ali analisando aquelas profecias. Eles ainda entregam como recado de Deus e nós precisamos de saber se aquele indivíduo é um instrumento para trazer recado de Deus. Porque Deus fala direto com a gente. O véu foi rasgado. Hoje nós não precisamos. O único mediador entre a eternidade e o homem é Jesus Cristo, através do Espírito Santo. É o único mediador que temos. E o versículo 21, ainda de 1 Pedro 1:21, diz o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, vontade de homens. Santos de Deus falam inspirado pelo Espírito Santo. Então ele esclarece tudo aqui. É aquilo que nós acabamos de falar. O indivíduo, ele tem testemunho para estar profetizando. Ele pode estar até profetizando, mas não é da parte de Deus. Eu conheci uma jovem que ela chegava no portão da igreja e já começava a entregar revelações. E aquilo era algo muito estranho, que enquanto falava 2 palavras, ela tinha 10 visões. Muito esquisito aquilo. E pouco tempo depois, ela entrou em adultério com um dos diáconos da igreja. Então, será que era dela aqueles montes de sinais ou era um espírito imundo que estava nela? Então nós temos que fazer como aquele amigo aconselhava. Profetizou, bota em cima do cepo, para ver se vai se cumprir. Mas nós temos alguns métodos a mais. Principalmente, orar para que o Espírito Santo nos dê o discernimento de espírito. Nós vamos, quando alcançamos esse dom, nós vamos saber se é da parte de Deus, se é da parte do diabo ou se é da carne.
Segundo, vamos prestar atenção no testemunho de vida daquele indivíduo, daquela fulaninha. E para encerrarmos, Apocalipse 22, 19, diz o seguinte: e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tira a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrito neste livro. Aí aqui que alguém fala que porque só não pode mexer no livro do Apocalipse. Não, lá em Deuteronômio também 4, versículo 2, fala a mesma coisa. Então, eu entendo o seguinte: Apocalipse está falando da parte da graça do Novo Testamento, e Deuteronômio fala que também na lei era a mesma coisa, porque o Deus é o mesmo, Deus não mudou, não é um Deus diferente. Então a ordem dele é para aqueles tempos passados, é para agora também. Então vamos meditar nisto. Nós podemos nos beneficiar das profecias, mas temos que ter sabedoria para saber de onde está vindo aquilo. E vamos encerrar. Seu Deus, nós glorificamos o teu santo nome, te bendizemos pela grandeza da sua santidade, por nos capacitar para falar do seu grande amor, da tua palavra, dos segredos que muitas das vezes o homem natural não consegue alcançar, mas quando estamos tomados pelo teu Santo Espírito, nós conseguimos entender. Por isso te glorificamos, no nome do Senhor Jesus, amém. E mais uma vez eu vou pedir àqueles que tiverem contato com estas mensagens, eu não estou passando para fama, a minha intenção é apenas divulgar o Evangelho. Como hoje está muito difícil, o homem se apossou, as denominações viraram empresas financeiras e muitos têm tirado proveito disto. E a nossa intenção, por exemplo, este louvor que eu acabei de cantar, eu escrevi hoje, agora de manhã. Sempre eu faço a caminhada bem cedinho, e no momento da caminhada vou meditando e o Senhor me dá essas letras. Então, eu não tenho intenção de nem dar para ninguém gravar para poder não ser comercializado. São mensagens direto da eternidade, um novo cântico a cada dia. E eu peço que todos aqueles que conhecem alguém que está passando dificuldade de entender as Escrituras, o dito de Deus para a vida humana, então que divulgue. Não tenho intenção de ganhar dinheiro com isto, mas tenho intenção de divulgar este Evangelho maravilhoso do reino de Deus.